Cara, vai ser meio louco que eu tomei muito café e Red Bull, então tá me batendo um pino assim já. Pode pôr a tela ali? Vira o espelho aí pra gente aqui. Peraí. Show. Oi? Ok. Bom, legal. Quem ainda está acordado. O que eu vou falar aqui é o seguinte, a gente fez esse intercom noturno e agora a gente está, sei lá, chegando do outro lado do dia, madrugada está chegando, o sol vai nascer, e eu vou começar a falar de uma coisa um pouco menos sombria, bastante legal que está acontecendo, e que vai dar um pouco de um cheiro do que a gente vai ver nos próximos intercoms. Eu vou falar de uma coisa que está acontecendo, que está muito ligada assim, na minha vida, a mistura de open hardware, a nuvem, 3D printing e essa coisa do movimento maker e um monte de coisa legal que vem por aí. Essa foto que vocês veem aí, na verdade, é um projeto que eu estou desenvolvendo em casa, que é eu estou com 2 filhas agora, a Manuela, que é a mais velha, está com 2 anos e meio, e está me dando uma certa noia assim, de que a casa consome muita energia. Eu não tive menor educação ecológica, assim, apesar de minha família trabalhar com fazenda, essas coisas, mas eu nunca tive noção disso, eu não criei nenhum tipo de awareness sobre consumo de energia e etc. Eu falei, como é que eu posso fazer isso diferente com a Manuela e com a Maria Cecília, que chegou logo depois? Então, eu criei esse bicho, ele é um medidor de energia conectado, ele mede em tempo real o consumo de energia da casa, baseado em plataforma Arduino, é uma plataforma fácil de você trabalhar com ela. Ele joga essas informações para a nuvem, e eu estou montando agora um cliente dessa plataforma, que é uma boneca, e essa boneca fica triste se a casa está consumindo muita energia, e fica feliz se ela desliga algumas luzes. Então, automaticamente, eu espero que crie algum awareness ali, ela não fique igual eu, que a Isa fica me dando bronca, porque eu deixei a luz acesa o tempo inteiro. Mas vamos falar, então, da questão de hardware, para começar. A primeira coisa para falar de hardware é falar o seguinte, vejam o impacto que foi software no planeta nas últimas décadas, especialmente por conta da questão de popularização e democratização de software através de software livre. Se não fosse software livre, a gente não teria internet como ela é hoje. Praticamente tudo que a gente usa na web hoje é baseado em padrões abertos, em grande parte é baseado em software livre, e em grande parte foi desenvolvido por pessoas que fizeram aquilo pelo prazer de ajudar a construir a rede do jeito que ela é hoje. Só que hardware, a gente não viu a mesma coisa acontecendo em hardware. Se a gente pegar o que o Stallman falou algum tempo atrás, ele falou o seguinte, ele falou, eu não vejo, se ele falou em 1999, ele falou, eu não vejo a mesma necessidade de ter design livre de hardware igual eu vejo a necessidade de design livre de software, por uma razão muito simples. Software, é importante que ele seja livre, porque é muito fácil de copiar, é muito fácil de transportar, é muito fácil de levar de um lugar para o outro, e no hardware não. Então, ele falava que não achava que era tão importante isso. Só que essa coisa está mudando. No fundo, o que o Stallman está falando é que hardware é foda, cara, por isso que hardware é hard. Então, essa é a primeira sacada que a gente tem. E por que hardware é foda? É foda porque você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Antes você estava lidando só com software, mas agora, quando você quer montar um dispositivo, você quer fazer um iPhone, você quer fazer um telefone conectado, você quer fazer um osciloscópio de baixo custo, você quer fazer um dispositivo médico de baixo custo, você vai ter que lidar não mais só com software, você tem que lidar com o diagrama mecânico daquilo, todo o design, como é que é a caixa, como é que é a usabilidade, como é que é a ergonomia daquilo, diagrama elétrico, lista de peças, layout da placa de circuito impresso, o firmware que está ali, o software propriamente dito, que vai dar a funcionalidade. Em grande parte das vezes, as licenças ou essas coisas estão todas protegidas por algum tipo de proteção de propriedade intelectual, mas isso vem mudando no mundo do hardware nos últimos anos. A gente está vendo um movimento bastante forte de open hardware, que está viabilizando um monte de coisa que até pouco tempo atrás era impossível de acontecer. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse cara, ele criou uma guitarra MIDI feita por ele mesmo, que faz uns barulhos muito loucos, mas eu já estou bem mais louco, eu esqueci de pôr o... Ah, não, está aqui o áudio aqui. E aí ele falou o seguinte, eu vou disponibilizar isso aqui, chama
acho que é Slickstar, esse projeto dele. Ele falou, vou disponibilizar isso para as pessoas e a gente vai dissecar isso agora sobre a ótica de hardware aberto e ver como é que essa coisa está acontecendo. Vamos começar com o diagrama mecânico ali, né? Qual é o desenho dessa guitarra? Como é que você tem as peças ali, aquela parte preta? Hoje você pode ir num site que chama Thingiverse, que é como se fosse um universo de coisas, onde você pode ir lá e baixar o projeto mecânico para você imprimir as peças dessa guitarra numa impressora 3D. Então, de certa maneira, a gente já resolveu alguns problemas. A pessoa disponibilizou a informação numa licença que as pessoas podem usar, aquilo está num formato que é usável por outras pessoas, eu posso transmitir aquela informação de maneira fácil, existe alguma padronização aí, e aí você pode simplesmente baixar essa coisa e imprimir aquele pedaço na sua casa. Depois, você tem que ver toda a parte elétrica que está ali dentro. Quais são os circuitos que estão ali? O que está fazendo o som? O que está fazendo a interface com o ser humano? Os botões, aquelas luzes. De novo, a gente tem N coisas aqui dentro. Não sei se dá para ver aqui, mas tem uma bolinha ali no meio, aquele é meio um dos cérebros desse projeto. Na verdade, ele tem dois, tem um outro controlador em branco que está ali atrás da palavra diagrama, que também, os dois controladores aí são baseados no projeto Arduino, que você pode simplesmente pegar todo o diagrama elétrico, você pode pegar o diagrama do próprio controlador, aquele redondinho que é o Flora, ou do Mackey, que é o outro, baixar do GitHub o projeto elétrico, conhecer o projeto inteiro, você pode, inclusive, fazer modificações nele. Então, de novo, a gente resolveu um outro pedaço desse problema de democratizar a questão de hardware. Lista de peças. Essa é mais óbvia, mais tranquila de fazer, mas é bastante importante. Você vai ter que comprar. Isso já é uma característica diferente entre software e hardware, porque hardware você precisa das peças. Quebrou o sensor ali, o projeto foi por água abaixo. Você está trabalhando com software, você precisa de uma peça, você baixa ela de novo, e etc. Então, aí começam a aparecer algumas das dificuldades. O layout da própria placa, de novo, eu posso ir lá no GitHub, baixar o projeto da placa, eu poderia fabricar aquilo, ou eu posso comprar. Firmware, está tudo disponível na nuvem. E o próprio software, hoje, em cima do Arduino, você pode entrar no site do Arduino, baixar a IDE, baixar um monte de dica, aprender a programar olhando o que está ali, olhando comunidades. Então, no final, a gente viabilizou um projeto desse tipo, existir, nascer, ser facilmente distribuído no planeta, e qualquer pessoa, em teoria, teria condição de montar isso em casa. É óbvio que essa coisa não está tão democratizada ainda. Você ainda tem um monte de coisas que não estão disponíveis para todo mundo, como, por exemplo, impressão 3D. Então, aqui a gente falou um pouco do lado do hardware. Agora, vamos juntar essa coisa com a nuvem, né? Esse é um projeto legal que está aí, que chama Smart Citizen. De novo, um projeto que nasceu baseado em plataformas abertas de hardware, que basicamente é um sensor com vários, é uma plataforma com vários sensores de medição das condições atmosféricas, temperatura, poluição, presença de gases e etc., conectados numa plataforma na nuvem, onde você pode distribuir esses sensores pelo planeta, começar a coletar essas informações e disponibilizar elas para quem quiser usar esses dados para fazer o tipo de uso que for. Você imagina o seguinte, muito do que a gente vê hoje de captura de informação segue necessidades econômicas. E, obviamente, tem lugares que não são tão interessantes economicamente para as empresas que estão fazendo aquilo, mas as pessoas poderiam. Por exemplo, eu sei que não tem nenhum tipo de informação de clima e etc. numa região aqui do Brasil. A gente poderia espalhar sensores desses lá, julgar essas informações para a nuvem e disponibilizar isso para quem está fazendo os modelos de predição climática e etc. Então, a gente começa a poder transformar o mundo também com esse tipo de coisa. Outro exemplo legal é uma outra plataforma que chama Jively, que, basicamente, o que eles fazem? Eles são infraestrutura para você jogar a informação dessas coisas conectadas na nuvem, em vez de você ter que desenvolver esse software. Quando a gente junta essa coisa toda, aí sim a gente começa a ver a história da nuvem levando a tal da internet das coisas, ou, como eu até prefiro chamar, a internet de todas as coisas. Então, a gente vê um monte de projeto de hardware super interessante. Se a gente fizer uma volta no tempo, assim, nas últimas décadas, sei lá, na década de 70, a gente estava conectando computadores, né, começando a montar a internet, ligar cabos físicos de um lado para o outro do planeta. Depois, a gente começou a conectar
páginas, né, ali década de 80 e 90, começo da web, como a gente conhece. A gente começou a conectar páginas, documentos na rede, depois a gente começou a conectar pessoas, e agora a gente está conectando tudo, e a história da internet das coisas. Ou seja, num futuro bem próximo, todas as coisas que a gente conhece, de certa maneira, estarão conectadas na nuvem, em grande parte viabilizado por esse tipo de tecnologia. O outro ponto da apresentação é a questão da impressão 3D. Né? Acho que tem até o pessoal, não sei se o pessoal do Metamáquina está aí ainda. Está aqui? Ah, joia. Que é um projeto brasileiro de uma impressora 3D, baseado, inclusive, nesse projeto aqui. E o que é legal da impressão 3D, além dela atuar lá naquele primeiro pedaço do projeto, onde a gente está viabilizando a parte mecânica do hardware, ela começa a promover uma mudança na maneira com que a gente industrializa as coisas. Antigamente era bastante difícil você prototipar coisas tridimensionalmente, era muito difícil você levar um projeto mecânico de um lado para outro do mundo. Hoje, com impressão 3D, isso está ficando cada vez mais disponível, e acho que agora está para cair algumas patentes de impressão 3D, e a gente vai ver uma explosão disso ainda maior, porque muitas das patentes estavam impedindo evoluções e inovações nesse espaço. Quando a gente junta essas coisas todas, aí a gente vê que a história de Open Hardware, mais a nuvem, mais impressão 3D, na minha visão, estão provocando uma grande nova era industrial. Né? A gente está permitindo com que pessoas comuns criem em suas casas, em seus laboratórios, em seus hackerspaces, em seus lab spaces, coisas que estavam restritas a empresas com bastante recurso. Se colocar ainda por trás disso uma ferramenta para financiar essas pessoas, como as plataformas de crowdfunding, aí a gente vai começar a comprar bastante produtos que nasceram da ideia de pessoas super inovadoras com acesso a esse tipo de tecnologia. Aqui só alguns exemplos para a gente ver. Esse é um relógio, não sei quem conhece esse relógio, é o Pebble. É um relógio que nasceu no Kickstarter, ele é um relógio conectado, ele fala via Bluetooth com o seu smartphone, e ele traz um monte de detalhes do que está acontecendo, sem você precisar tirar o telefone do bolso ou de onde ele estiver. Para você ter uma ideia, hoje, esse aparelho, que nasceu num projeto crowdfunding baseado em Open Hardware, ele está sendo vendido nas principais lojas de eletrônico do mundo. Outra característica interessante do projeto, que o projeto conseguiu levantar de pessoas que estavam comprando o produto antecipadamente lá no Kickstarter, mais de 10 milhões de dólares. Obviamente, essas coisas todas estão mudando a maneira também de se financiar projetos desse tipo. Outro projeto legal, esse é um projeto da empresa do Chris Anderson, que era o editor-chefe da Wired. Ele saiu da Wired para se dedicar a esse projeto. Esse é o Iris, que é um drone também, em grande parte, manufaturado com plataformas Open Hardware. Ele usa como a plataforma para guiar esse drone, uma plataforma desenvolvida em cima do Arduino, que chama ArduPilot. Outras impressoras 3D, a capinha de iPhone sendo imprimida através de impressora 3D, antes até do iPhone ter atingido as lojas. Os caras foram lá, pegaram as fotos da Apple da apresentação, mediram, criaram os modelos tridimensionais e começaram a fabricar antes do produto existir. E aí uma coisa legal, que é onde você começa a democratizar um monte de coisa que eu acho que tem impacto ainda mais fundamental na vida das pessoas. Isso é uma história legal. Um pai desenvolveu uma prótese para o filho dele que tem um problema na mão, toda criada em cima de impressão 3D e coisas abertas. Esse tipo de coisa vai, como é que se diz, popularizar e aumentar o acesso para certos tipos de coisa que seria impossível de ter. Uma prótese dessa é bastante cara. Agora, quando você compara uma prótese comercial comparada com essa que o cara construiu na casa dele, a diferença de preço é de mais de 100 vezes mais cara a prótese comercial. Então, só que ninguém tinha interesse de fazer uma coisa tão barata assim. Agora, o pai foi lá, colocou a cabeça dele para funcionar e resolveu o problema do menino. Mas uma coisa que a gente não deve confundir é confundir essa história toda de Arduino, impressão 3D, com a história do movimento Maker. E Arduino, impressão 3D, etc., faz parte do movimento Maker. O movimento Maker é uma coisa maior e não necessariamente só ligada à tecnologia. A ideia de movimento Maker, está aqui o Metamáquina, ali é um projeto legal.
é justamente você, como é que se diz, trazer de volta para as pessoas o poder de fabricar as coisas. Se a gente imaginar que no passado o cara precisava arar a terra lá, ele mesmo ia ter que desenvolver um arado para fazer aquilo. Não sei quem que falou, que acho que foi o cara que estava antes de mim, falou da questão de agricultura, né? E tem projetos de sociedade maker justamente pensando em como é que eu democratizo o acesso às ferramentas necessárias para cuidar de uma fazenda, para cuidar de uma plantação, sem ter que pagar os preços absurdos que a indústria pede para as pessoas. Essa coisa está acontecendo no mundo inteiro, ganhando cada vez mais gente. Se vocês verem um monte de publicações falando só disso, várias capas da Wired falando só de expoentes desse movimento. E aí a gente vai começar, acho que, ter um processo de levar mais conhecimento e mais poder de volta para as pessoas. Esse é o projeto que eu falei, é um projeto que chama Open Source Ecology. Um cara colocou um monte de projeto super detalhado, com todas as plantas, todas as instruções, para você fazer mais de 30 utensílios agrícolas e coisas importantes para você tocar uma lavoura ou fazer uma fazenda. A ideia dele é o seguinte: o mundo levou quase uma civilização inteira para criar todas essas ferramentas. E ele quer colocar isso tudo num CD-ROM e deixar que qualquer pessoa tenha acesso àquilo com ferramentas que ele tem dentro de casa para poder montar esse tipo de coisa. Então, essa para mim, é uma coisa bastante transformadora. Eu acho que vai ser uma das maiores transformações que a gente está vendo daqui para frente. E o convite que eu faço para vocês é começarem a olhar para isso. Como? Compartilhe o que você faz. Você já tem alguma coisa na sua casa que você está fazendo que você gosta. Não precisa ser ligado à tecnologia. Você preparou uma fantasia legal de Halloween para o seu filho, para as festas que tiveram 2 semanas atrás. Compartilha isso na rede. Tem espaço para as pessoas verem isso. Um site legal para fazer isso é o Instructables. É um site da Autodesk. Para quem lembrar, é a empresa que fazia o AutoCAD. Eles já entenderam que essa transformação é bastante importante. Criaram essa comunidade, onde você pode compartilhar qualquer tipo de projetos. Desde fantasias, projetos eletrônicos super sofisticados, muita coisa na linha de comida e culinária, moda. Tudo está acontecendo aí dentro. A outra dica que eu dou é, se você precisar financiar seu projeto, por que não vendendo o produto antecipadamente para os futuros usuários? Lugar para fazer isso, plataformas como o Catarse, que existe aqui no Brasil, ou o Kickstarter, Indiegogo, tem bastante coisa no mundo para isso. Visite um Hackerspace. Né? É muito legal ir no Hackerspace, que vocês vão ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a total humildade das pessoas que estão no Hackerspace, com o intuito puro de falar dos projetos, das coisas que eles gostam e de ensinar. Um projeto legal que tem aqui em São Paulo é o Garoa Hacker Club. Para quem não conhece, o Ramalho está aí? Ainda? Não sei se ele estava aqui mais cedo, já sumiu. É um projeto onde você pode ir lá e ter aula de Arduino, ter aula de jardinagem orgânica, ter aula de como hackear comida, música, tem um monte de coisa legal. Essa foto é de um hackerspace super famoso em São Francisco, que chama Noise Bridge. E aqui a página do Garoa, você pode visitar, ver o que está acontecendo lá. Vai lá um dia para ver o que rola. É bem legal, é muito interessante. É ali atrás da Abril, então é bem tranquilo de chegar. Crie fazedores. Né? Nossos filhos estão aí, a gente começa a pensar como é que eles vão aprender, como é que eles vão interagir com o mundo daqui para frente, que tipo de acesso à informação eles vão ter. Tem muita gente querendo cercear que tipo de informação as pessoas vão ter. Uma própria discussão nessa linha é a história de neutralidade da rede, que eu acho que é uma briga que todo mundo deveria abraçar. Estão querendo controlar o que a gente pode ver dentro da internet, ou cobrar de maneira diferente. Isso tem impactos absurdos, especialmente para quem mais precisa. Essa Manuela, minha filha mais velha, ela já entra lá no meu laboratório e fala: pai, me dá uma peça. Né? Ela nem sabe o que é, mas ela pega o alicate, destrói o que eu estava fazendo, aperta o botão, acende. É legal. E, sem preconceito também, a gente vê muito pouca mulher fazendo esse tipo de coisa. Acho que a gente deveria ver mais. Por que não tem tanta mais mulher na faculdade de engenharia? Por que não tem mais mulher fazendo computação? Um pouco são por conta dos preconceitos que a gente tem antes. Né? Por conta disso, eu estou até começando um projeto novo, que vai chamar Fazedores.com. A ideia é criar um lugar para a gente falar disso, criar, construir e compartilhar o que a gente está fazendo. Projeto pessoal, sozinho ainda, estou
chamando pessoas para me ajudarem. Quem tiver afim pode me mandar um e-mail. E eu acho que assim, a gente está num momento muito rico. Tem o lado negro, obviamente, que a gente viu aqui, tem o risco de a tecnologia ter um papel meio perverso na sociedade, mas eu sou um dos que acredita de que o papel da tecnologia é ajudar o ser humano, assim, é ajudar a gente a poder fazer o que a gente faz de melhor, que é criar, compartilhar, espalhar o amor mesmo. Então, é isso que eu queria deixar de recado aqui para vocês. Estou meio zoado ainda um pouco, espero que vocês tenham gostado. Nos desculpem dos problemas lá na Arena Hacker e dar os parabéns para o pessoal do iMaster. Precisa ter muita coragem em fazer um evento desse que muda a cada hora. A gente sempre entra para o evento sabendo que quase tudo pode dar errado e, no final, só não dá errado porque tem gente como vocês aqui apoiando a gente agora, tipo 3 horas da manhã. Valeu!